Os Estados Unidos, segundo os números, afirmam oficialmente possuir mais de 8.100 toneladas de ouro, mais do que qualquer outra nação do mundo. Mas aqui está a parte estranha. Ninguém fora do governo viu essas barras em mais de 70 anos. Escondido nas profundezas de Fort Knox e em alguns cofres secretos em Nova York, esse tesouro ainda é avaliado em apenas $42 por onça, o mesmo preço estabelecido na década de 1970. Então, por que não foi auditado novamente? E se tiver sumido, o que acontecerá? Vamos abordar tudo isso neste vídeo. Durante a Grande Depressão, os Estados Unidos estavam à beira do colapso financeiro. Bancos faliram, a confiança pública desapareceu e o dólar perdia força rapidamente. Foi nesse cenário que, em 1933, o presidente Franklin D. Roosevelt tomou uma decisão que mudaria a história do dinheiro moderno. Ele proibiu a posse de ouro por cidadãos americanos. Através da Ordem Executiva 6102, o governo obrigou cada pessoa a entregar suas moedas, barras e certificados de ouro em troca de dólares de papel. A promessa era de estabilidade, mas, na prática, foi uma das maiores transferências de riqueza da história, do povo para o Estado. Com o ouro recolhido, o governo precisou de um lugar para guardá-lo. Assim nasceu, em 1936, o cofre mais famoso do planeta, Fort Knox, no estado de Kentucky. Lá, toneladas de ouro foram armazenadas sob segurança militar máxima. Em poucos anos, a reserva norte-americana cresceu ainda mais. Durante a Segunda Guerra Mundial, dezenas de países europeus, temendo invasões e saques, enviaram suas próprias reservas para os Estados Unidos. Era o único local considerado verdadeiramente seguro naquele momento. Em 1941, o Tesouro americano atingiu o auge. Os Estados Unidos controlavam cerca de 23% de todo o ouro existente no mundo. Esse poder absoluto transformou o dólar em algo mais do que uma moeda nacional. Sob o sistema de Bretton Woods, criado em 1944, cada dólar passou a representar uma fração de ouro real, e todas as outras moedas se apoiavam nele. Esse movimento transformou o ouro americano em uma espécie de garantia mundial. Cada dólar emitido era respaldado por ouro físico, algo que nenhum outro país conseguia sustentar. É exatamente o oposto do que temos hoje, um sistema baseado em confiança e endividamento. Mas o que começou como símbolo de estabilidade, logo se tornaria uma grande ilusão contábil. Nos anos 1950, a economia americana vivia o seu auge. As fábricas produziam sem parar. O consumo explodia e os cofres de Fort Knox ainda reluziam. No entanto, por trás dessa aparência de prosperidade, algo começou a rachar. O ouro, que sustentava a base do sistema, começou a sair lentamente do país. A razão era simples. Os Estados Unidos gastavam mais do que produziam, financiavam guerras, reconstruções e projetos no exterior, enviando dólares para todos os cantos do planeta. E, de acordo com as regras de Bretton Woods, qualquer país podia trocar esses dólares por ouro físico. A França foi a primeira a agir. Em meados dos anos 1960, o presidente Charles de Gaulle ordenou que o Banco da França convertesse os seus dólares em barras de ouro, exigindo o envio de navios de guerra para transportar o metal de volta à Europa. A Alemanha e o Reino Unido seguiram o mesmo caminho. Em poucos anos, milhares de toneladas de ouro deixaram os cofres americanos. O símbolo máximo da força dos Estados Unidos começava a se dissolver diante da própria lei que haviam criado. Em agosto de 1971, o presidente Richard Nixon tomou uma decisão histórica. Sem aviso prévio, anunciou o fim da conversibilidade do dólar em ouro. O dólar deixava de ser uma nota que representava ouro e passava a ser uma nota que representava nada além da confiança no governo americano.
A decisão de Nixon foi, em termos económicos, um calote elegante. Os Estados Unidos haviam prometido ouro, mas entregaram papel. Desde então, o dólar passou a ser uma dívida sem prazo de vencimento, e o mundo inteiro, dependente desse modelo. O sistema financeiro global trocou o lastro físico pela fé. O sistema mudou, mas o ouro permaneceu lá. Ou será que não? Desde o fim do padrão ouro, Fort Knox passou a ser mais do que um cofre. Tornou-se um símbolo de poder, mas também de dúvida. O edifício, rodeado por cercas elétricas e guardas armados, abriga teoricamente quase metade de todo o ouro dos Estados Unidos. No entanto, ninguém fora do governo viu o interior completo dessas câmaras há mais de 7 décadas. O mistério começa precisamente aí. A última auditoria completa aconteceu em 1953, quando Dwight Eisenhower ainda era presidente. Desde então, a confiança pública foi substituída por uma longa lista de promessas. Em 1974, diante de rumores de que o ouro havia desaparecido, o governo decidiu abrir parcialmente Fort Knox para jornalistas e sem congressistas. Câmaras registraram autoridades segurando barras reluzentes, uma encenação cuidadosamente planejada. Mas nenhuma barra foi pesada, nenhum número de série foi verificado. Foi uma demonstração simbólica, não uma inspeção real. Nos anos seguintes, entre 1975 e 1981, o Tesouro organizou auditorias parciais. Cerca de 21% das barras foram conferidas, e os resultados foram apresentados como satisfatórios. Contudo, o público jamais teve acesso detalhado aos relatórios. E depois disso, silêncio. Nenhum controlo independente, nenhuma auditoria completa divulgada. A justificativa oficial. Questões de segurança nacional. Em 2012, o próprio Congresso recebeu um relatório do Inspetor-Geral do Tesouro, declarando que não existem registros digitalizados das barras. Todos os controles são feitos manualmente, com documentos em papel e relatórios datilografados. Em outras palavras, o país com a tecnologia mais avançada do mundo ainda confere as suas reservas de ouro como se fosse 1950. Em 2017, o então secretário do Tesouro, Steven Mnuchin, fez uma visita relâmpago a Fort Knox, a primeira de um secretário em quase 70 anos. Após a visita, tuitou apenas: "Fico feliz em confirmar que o ouro está lá. Nenhuma foto, nenhum relatório, nenhum número. Mas o que pode justificar tanto sigilo em torno de algo que supostamente está intacto? Quando os juros sobem demais, o custo da dívida pública dispara. É aí que entram os desafios relacionados ao Tesouro Nacional. Quando um país afirma ter o maior tesouro em ouro do planeta, mas se recusa a mostrar suas reservas há mais de 70 anos, é natural que surjam dúvidas. E as teorias sobre o chamado ouro desaparecido dos Estados Unidos refletem exatamente isso. Uma mistura de desconfiança, lacunas históricas e silêncio oficial. Nenhuma foi comprovada, mas todas nasceram de fatos reais. A primeira teoria sugere que boa parte do ouro de Fort Knox foi secretamente enviada a Londres durante os anos 60. Na época, o governo americano precisava sustentar o valor do dólar e intervia nos mercados internacionais para conter o preço do ouro. A hipótese diz que toneladas foram emprestadas ou vendidas a bancos centrais europeus para manter o sistema em funcionamento. Extraoficialmente, documentos parciais indicam movimentações de barras sem registros públicos. Outra hipótese afirma que o ouro guardado em Fort Knox nem pertence mais aos Estados Unidos. Durante a Segunda Guerra Mundial e a Guerra Fria, diversos países europeus armazenaram as suas reservas nos cofres americanos. O problema é que nunca houve transparência completa sobre o que foi devolvido. Parte desse ouro pode ainda ser estrangeiro,
servindo como garantia informal de acordos políticos e financeiros. Uma terceira teoria, mais recente, fala em barras falsas, blocos de tungstênio banhados a ouro, visualmente idênticos e com peso semelhante. O rumor começou após um episódio em 2009, quando a China teria recebido um lote de barras adulteradas vindas dos Estados Unidos. Embora nunca tenha sido comprovado, o caso reacendeu a pergunta: e se parte das reservas oficiais também não for o que parece? Há ainda quem defenda que o ouro foi usado em operações de swaps e empréstimos secretos entre bancos centrais para manipular preços. Em 2013, o Bundesbank alemão pediu a repatriação de 674 toneladas guardadas em Nova York. Os Estados Unidos demoraram 7 anos para devolver apenas metade. E o detalhe que mais chamou a atenção: parte das barras devolvidas havia sido fundida e recunhada, o que reforçou a suspeita de que o metal é utilizado em transações ocultas. Mesmo que todas essas teorias soem exageradas, existe um facto incontestável. Ninguém fora do governo viu esse ouro desde a Guerra Fria, e quando o governo evita mostrar as provas, o mercado começa a reagir. Nos últimos anos, o tema do ouro americano voltou com força ao centro das discussões financeiras. Não por acaso, imagens de aviões transportando toneladas de barras entre Londres e Nova York despertaram a curiosidade de investidores do mundo inteiro. Em plena era digital, em que transações trilionárias acontecem com um clique, por que bancos ainda precisariam mover fisicamente ouro de um continente ao outro? O fato é que gigantes como JP Morgan e HSBC vêm transferindo quantidades enormes de metal. A explicação técnica é o que o mercado chama de arbitragem, uma diferença de preço entre os centros financeiros de Londres e Nova York. Quando o ouro está mais caro nos Estados Unidos, bancos transportam o metal para vender lá e lucrar com a diferença. É uma manobra legítima, mas o público vê outra coisa. Muitos interpretaram essa movimentação como um sinal de que algo está errado. Afinal, se o ouro americano está seguro em Fort Knox, por que bancos precisariam buscar barras em Londres? Por que esse fluxo aumentou justamente em períodos de incerteza global, com inflação em alta e endividamento recorde? A desconfiança ganhou eco. Figuras como Elon Musk e senadores norte-americanos pediram auditorias públicas de Fort Knox, sugerindo até transmissões ao vivo para provar que o ouro ainda existe. Nenhum pedido foi atendido. O tesouro permanece em silêncio, sustentando um número que parece saído de outra era. Nas contas oficiais, cada onça de ouro vale ainda $42,22, o mesmo preço de 1973. Se esse valor fosse atualizado para a cotação atual, cerca de $3.400 por onça, o balanço do tesouro cresceria em quase 970 bilhões de dólares. Isso reduziria cerca de 3% da dívida pública americana com um simples ajuste contábil. O fato de o governo evitar essa reavaliação revela algo importante. Talvez haja muito mais em jogo do que números. E essa diferença contábil levanta uma questão muito maior. E se o ouro realmente não estiver mais lá? O mistério em torno do ouro americano é mais do que uma curiosidade histórica. Ele é um lembrete prático sobre como o dinheiro funciona e o que realmente dá valor a ele. O sistema financeiro moderno não é sustentado por metal, mas por confiança. E a confiança é um ativo volátil. Quando ela desaparece, todo o edifício econômico balança. Para o investidor prudente, essa história é menos sobre conspiração e mais sobre preparação. A primeira lição é simples, mas profunda. Desconfie da confiança. Isso não significa viver com medo, mas entender que promessas governamentais e garantias bancárias têm prazo de validade. O dinheiro impresso é uma promessa de pagamento, não um valor em si. É por isso que todo investidor deveria manter uma parte do seu património em algo tangível: ouro físico, prata
ou até ativos reais como terras e imóveis. A segunda lição é a diversificação em classes reais. Em tempos de juros baixos e moedas inflacionadas, quem concentra tudo em papel está exposto. O ouro, por exemplo, não depende de quem o emite, não quebra e não precisa de resgate. Ele simplesmente existe, e isso já é uma forma de segurança. A terceira lição é compreender o conceito de contrato sem lastro. Quando você tem uma nota ou uma aplicação, o que possui é uma promessa. Quando tem ouro, tem propriedade. Essa diferença é a linha que separa a dependência da autonomia. A quarta lição é prática. A regra 10 por 10 por 80. Destine 10% do seu capital a metais preciosos, 10% a liquidez imediata e 80% a ativos geradores de rendimento, como ações de empresas sólidas. Essa proporção protege, preserva e ainda faz o seu património crescer de forma equilibrada. E por fim, aprenda com a história. Nenhuma moeda fiduciária sobreviveu mais de 70 anos sem perder poder de compra. O dólar, desde 1971, já vive sem lastro há 54. O relógio corre. Segundo Ray Dalio, fundador da Bridgewater Associates, o ouro é o único ativo que não é a dívida de alguém. Comente o que você acha que há dentro de Fort Knox. Ouro real ou promessas antigas? Curta este vídeo e inscreva-se no canal para continuar a compreender o que está por trás dos números e proteger o seu património. E para um alerta importante sobre o outro, mas desta vez do outro lado do mundo, assista a este vídeo que está a aparecer na tela. Vemo-nos lá.